Olá, estamos iniciando o nosso segundo podcast, Pode Tentar Podcast. Sou Vanessa, estou aqui com a minha amiga Mônica Almeida. Olá, pessoal! Então, hoje é o episódio número 2 e a gente vai dar sequência num assunto muito falado entre as tentantes. Tem sido uma experiência, né? Muito legal. A gente está podendo compartilhar as nossas experiências como tentantes e também para aquelas mulheres que ainda não estão nem pensando em tentar, mas já têm a curiosidade de saber como se inicia, né? Para quando quiser, já tem os passos, já saber como dar esses passos, né? Exatamente. Como a gente vai seguir adiante, né? Então, o controle e o controle versus a entrega nesse processo para engravidar. O nosso controle, ele é inato. A tentativa do controle. E nisso, a ansiedade, ela predomina demais se a gente não conseguir segurar um pouco isso. Porque no início... eu acho que segurar é meio impossível, né? Eu acho que essa palavra segurar a gente não consegue, né? Acho que a gente acaba adquirindo, colocando outras coisas para fazer com que aquele momento que a gente está vivendo, né, da tentativa, da frustração de não conseguir, a gente substitui por outras coisas momentaneamente, né? Eu acho que é mais esse lado, né, que a gente acaba levando para conseguir não desistir, né? Exato. E no início é uma euforia. No início é uma emoção e uma comparação, porque fulana conseguiu engravidar rápido, demorou 1, 2 meses, às vezes 6 meses, e inicia-se a autocobrança. Primeiro, na futura mamãe, Exato. Depois se estende para o casal. Mas essa ansiedade, né? Essa entregar e entender que tudo tem um processo, e principalmente Tudo na gestação, faz com que a gente bata de frente com algumas barreiras que nós deveríamos ter tratado, e isso precisa ter muito autoconhecimento. Coisas que a gente só vai aprender vivendo, né? Por que ninguém não me falou antes, né? Porque a gente só descobre mesmo tudo que a gente passa e tem que passar quando a gente bate um martelo, tipo, não é agora que eu vou tentar, né? É agora que eu quero. E a gente acha que é de um mês pro outro, né? Ah, amiga, não, tu tá grávida, pá! Agora só falta você. E aí não acontece, né? Sim. Essa frustração de saber que a princípio, né? Se tu tem uma idade, né? Principalmente quando a gente é nova, né? No meu caso, quando eu comecei a tentar, eu tinha 23 anos. Então, eu imaginei que era assim, tipo, para de tomar remédio, no outro mês tá, uhul. Ou no máximo 6 meses para dar o tempo ali do remédio, né? Para quem toma remédio, né? Sair do organismo. Que no meu caso, eu tomei 1 ano só, né? Então, eu creio que a ansiedade começa a acontecer porque, enfim, a gente não tá pensando só nisso, né? Porque a gente colocou no nosso foco isso, né? Sim, e tudo que a gente foca expande. Então, assim, eu estou me preparando para aquele momento. Eu já estou vendo enxoval, estou me comparando, vendo vídeos, e a gente entra num mundo paralelo ao que a gente está vivendo. A gente coloca todo o nosso hiperfoco naquilo. E quando o castelinho ele desmorona, a gente começa a se perguntar: e se eu tivesse ido atrás antes? E se eu não tivesse, de repente, começado? Será que isso é para mim? Será que a maternidade realmente é algo que eu vou viver? Vai acontecer. Exato. E noites, em claro. E até um momento que você começa a perceber que pode não acontecer, né? Porque até você começar a tentar, você acha que vai acontecer. Não, é o normal da natureza. Mas nem toda mulher também consegue, nem todo casal consegue, né? Então, e aí começam os medos também. Será que nós estamos dentro desse percentual de pessoas que vão precisar de uma ajuda ou que realmente não vão conseguir engravidar e vão adotar, né? Vão gerar pelo coração, né? Então, acho que isso permeia quem está tentando, né? Desde a questão da concepção da gravidez em si ou não, né? Da forma que vai gerar essa vida, né? Enfim, uma gestação ou no coração, né? Exatamente. Tanto a adoção quanto a gestação de forma natural, mas a fertilização, inseminação, o ponto principal é que
as estatísticas, elas não são vistas. Não. A gente chora sozinha. Agora nós estamos abrindo, mas antes disso a Vanessa foi pesquisar e não existem muitos canais que falam de tentantes. Porque, teoricamente, ser uma tentante por muito tempo é um sinônimo de, muitas vezes, fracasso. Como assim vocês não conseguiram? Como assim na nossa família tem tantas gestações? Tem alguma coisa fraca aí. Chega a ser tá até... acontecendo algo. E isso impacta muito Claro. mais o emocional. A gente está trazendo aqui porque as estatísticas, elas são muito maiores. E tem muitas mulheres deixando de lado a maternidade para não ter muito mais frustrações. Porque Pra é não passar, baixa né? tolerância à frustração. Eu nem vou tentar, porque na minha família já teve caso. Ou se eu descubro uma pequena causa ali, que de repente eu possa não ter filhos futuramente, então eu nem vou pensar nisso. Sim. E isso prejudica muito o nosso emocional. Nossa. Eu quando, no início, em 2013, quando eu comecei a tentar, tá tudo bonito, né? Tudo mil maravilhas. Guria nova, achava que ia acontecer, nem dava muita bola. Quando o negócio começou a... Peraí, tem alguma coisa, né? Aí vai em médico. Não tem nada. Para de pensar. Eu não sei. Não, faz exame aqui, não tem nada, não tem nada. Beleza. Tu vai... No começo, eu acho que, no meu caso, no começo, eu fui deixando, fazendo o que tinha que ser feito, mas eu não me senti tão pressionada, porque eu achei que ia ser rápido, né? Eu era uma guria nova. Mas aí passou um ano. Opa, o normal, né? Até um ano, 2 anos, nada. Falei, no terceiro eu já tava desesperada, né? Porque eu falei, opa, tem alguma coisa então. Os médicos não estão descobrindo, então, mas tem, porque não, como é que eu não consigo? Né? Mas aí tem as variantes também do que a gente faz com o nosso corpo, né? O que a gente deve, o preparo, não só psicológico, mas questão, né, de controle de peso, enfim, é uma junção de coisas, né, que nós temos que cuidar para que isso aconteça também, né? De uma forma, não digo forma rápida, porque não foi rápido, mas que isso aconteça de alguma forma, né? Exatamente. E aí eu deixo um recado também para as mulheres, no geral, que se comparam muito. Porque a comparação, ela te sabota. Ai, porque fulana conseguiu engravidar. Ciclana nem queria engravidar e só... Hoje eu vi um comentário num post meu. Só respirou perto Viu a cueca no varal? e já tá grávida. Mas assim, cada caso, cada mulher é única. E eu e a Vanessa, a gente já comentou, que no nosso tempo foi perfeito. Quando veio, foi no tempo que deveria vir. Então, assim, entenda, ocupe a sua mente e saiba que tem pessoas engravidando ao seu redor? Tem. Vai ter, tu vai ver muita gestante rodando no shopping, na rua, porque parece que atrai, né? Parece que é imã. Tu tá tentando engravidar, tu olha, tem uma sentada. Tu tá tentando, passa um casal. Aí tu tá na praia, tem... pelo menos comigo era assim, e parecia... E é engraçado não, desculpa, não é esse termo. Curioso. É estranho, porque realmente o nosso olhar fica voltado para isso, de uma forma que você, quando tá na rua, tu só vê isso. Tu só vê bebê, tu só vê gestante, você só vê... Aí tu passa na frente da loja de roupa infantil e tu quer entrar, mas se você entrar, vão te perguntar quantos meses tu tá e você não tava, né? É complicado. E aí se torna, a ansiedade vai surgindo nessas coisas, porque a gente olha todo o nosso redor e quando a gente tem esse hiperfoco, é só realmente o que a gente enxerga. A gente não consegue enxergar nada além do que a gente está tentando, né? No caso, a gravidez. Eu lembro que por muitos anos, né? Eu tive uma crise de ansiedade em casa, porque no meu redor, a maioria das minhas amigas estavam engravidando. Assim, era tipo assim, questão de meses. E me deu em casa, eu acordei chorando, desesperada, não conseguia. E eu não sou uma pessoa chorona, assim, pode-se dizer. É difícil isso acontecer. E eu vi que era eu tava com crise de ansiedade, porque era uma coisa assim, eu vi a mensagem, eu falei, mas meu Deus, de novo. Aí vem a cobrança, assim, mas por que eu não consigo se... Nem queria, entendeu? E aí surge as coisas na tua cabeça e cria uma bola e você já não sabe nem mais o que tu tá pensando. Tu só tá vivendo aquele momento de luto, de certa forma, e é triste, porque eu lembro até hoje que eu até conversei na época com... Não sei se foi com a menina, mas com uma pessoa eu lembro que foi, não sei quem. Assim, eu fiquei triste, me senti mal
por naquele momento eu não ter ficado feliz pela minha amiga. Eu pensei em mim. E foi muito automático. Eu lembro, foi tipo assim, eu leio a mensagem, já me deu... Não deu nenhum stand-by pra mim raciocinar, eu já entrei numa crise de ansiedade, né? Já começou, claro, eu estava mais aflorada, com certeza eu devia estar nesse período já fazendo os testes, porque eu fazia os testes de ovulação, então tudo junto, né? E inclusive eu não fazia mais teste de gravidez, quando eu engravidei do Estevão, eu já fazia acho que uns 5 anos que eu não fazia teste de gravidez, pra tentar pisar no freio da ansiedade, mas eu fazia o de ovulação que dava um pouco do mesmo, assim. Sim. Mas é que eu tinha que fazer o de ovulação, Sim. né? Então, eu tentava não, mas no fim não tem como, acho que a ansiedade vai andar junto, mas eu acho que eu demorei muito tempo para entender que eu precisava sair daquele mundo e viver um pouco é a questão da tentativa andar junto com a vida, né? Porque acabou que a minha vida se tornou muito tempo só isso. Né? É médico, é exame, e aí eu trabalhava, mas a cabeça estava no aplicativo do celular, e, né, opa, é hoje, vamos, né? É real, Sim. né? É real, quem é tentante sabe, a gente larga tudo, né? E, tipo assim, chega um momento que isso sufoca até o casal, né? Porque aí já não é uma coisa que, eu acho que não se torna algo natural, mas se torna uma pressão para os dois, pro homem também, né? Sim, cria uma expectativa. E daí não tem, entre aspas, o homem só tem que fazer o trabalho dele. E a mulher precisa, né? Tem uma expectativa em cima da mulher. Embora o homem também hoje tenha aumentado a expectativa, o homem entrou mais nessa questão. Mas em relação a isso, existe uma pena de nós mesmas. Que anda junto com a comparação. Sim. Ela faz uma collab ali, entende? Por que ela e não eu? Sim. Mas por que não ela? Entende? Sim. Por que não ela? Sim. E aí isso tá trabalhando o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, muitas vezes a questão narcísica. E a gente acha que nós somos os alecrins dourados, as mamães perfeitas que estão esperando só engravidar. Mas esse ponto é um principal. Sim. Então, eu acredito que assim, até a tua gestação natural e até a minha FIV, nós crescemos muito. Sim. Muito certeza. mesmo. E assim, E, infelizmente, muitas vezes sozinhas, né? Porque nem a gente se conversava muito pouco. Exato. Porque exatamente por não ser um assunto que as pessoas falavam, a gente não tinha lugar nenhum. Até a nossa relação naquele momento foi uma relação distante, porque a gente estava vivendo o mesmo processo, mas a gente não conseguia, porque as duas estavam sofrendo, né? Tipo assim. Exato. E é o contrário, né? Hoje eu consigo perceber, a gente deveria ter estado mais presente uma na vida da outra. Uma vez. Uma vez pra falar do assunto. Porque era dolorido. Claro, a gente dolorido. Na verdade. E você explanar isso é difícil. É um momento dolorido. E assim, como que a gente conseguiu chegar nesse momento de estar aqui falando sobre isso? Vocês já tiveram os filhos. Vocês já passaram pela gestação. Mas ainda lembrar faz a gente refletir muito. E eu chegar até a FIV e fazer a fertilização in vitro, que é algo que eles retiram os óvulos da mulher. É um processo bem emblemático. E ter esse positivo de primeira, todo mundo vê esse positivo de primeira. Todo mundo vê a alegria. Só que não viu que em um dia eu fiz 5 testes de gravidez. Só em um dia. Tamanha ansiedade que eu tinha em relação a isso. Tu fez o teste, então assim, tu fez a FIV, tu sabendo que tu poderia não conseguir de primeira, né? Tu sabe que dentro das estatísticas tu foi premiada, porque muitas mulheres não conseguem nem eu conheço uma que conseguiu na quinta. Na quinta tentativa, que é tipo assim, é agora ou vai. E aconteceu na quinta, né? Mas no meu caso, que foi uma forma natural, eu já estava isso já estava tão impregnado em mim, a questão da frustração e de tentar controlar a minha ansiedade, que na realidade quem me forçou a fazer o teste foi o Maico. Entendeu? Sim, o bloqueio era tanto. Exatamente, eu não queria tanto que assim, eu não dei a mínima, né? Eu fiz o teste, botei na privada, não queria nem ver. E quando eu vi que me chocou, porque eu já tava com aquele não tão impregnado dentro de mim, que eu não consegui nem, tipo assim, será? Né? Não, eu fiz e deixei ela nunca. Quem é que vai fazer um teste e não vai ficar olhando? Não, eu não fiquei. Esse eu não fiquei olhando. Os outros
Exatamente, Porque tu tava já ter evitando vivido. uma outra frustração. Exato, porque, tipo assim, já sei o que é. Tipo, não mudou nada, não tô sentindo nada diferente pra dizer que que eu poderia estar grávida. Não, eu já estava. Então, pra mim, foi um choque quando eu vi. Porque aquela coisa, né? Nunca deu os dois tracinhos. Sim, nunca. E aí, Quase que a gente pegou a canetinha e não, ia e lá aí só tinha um fazia. teste em casa, né? E corre pra cá e compra o do Clearbrook, 60 conto aquele negócio, pra aquele negócio falhar. Né? Exato. Comprei aquele lá que dá Fica aqui. semanas. Comprei aquele Reclamação. troço desesperado, porque eu fiz o mais baratinho que tinha, que eu nunca tinha em casa. Comprei, falhou. Aí pensa, era eu e ele, sei lá, era quase meia-noite, rodando farmácia pra comprar mais um, que é pra gente, tipo assim, opa, temos 2 pelo menos, né? É melhor do que nada, né? Sim. Então, eu vivi isso de não querer fazer, né? E da forma que eu descobri também, foi uma forma que eu não dei muita bola, porque a frustração fez com que eu me afastasse do positivo, literalmente. Porque eu já estava sabendo lidar com a frustração, de certa forma, Sim. né? O não. Exato. Eu não Entende? olho, não faço, não vivo aquilo, né? Por tantos anos a gente É. teve o não. E assim, eu fiz terapia por muito tempo. Até... Eu devia ter feito. Fica a dica, Fica entendeu? a dica, eu devia Então, ter aqui, ó, feito. Porque, olha, minha baixa filha, a tolerância à sofri. frustração. Exato. Mas eu não sou melhor que ninguém, eu só estou aqui como exemplo de que psicólogas fazem terapia e precisam. Então, nesse processo eu estava com a minha terapeuta. Foi um processo em que no mesmo ano eu me formei. Então, depois que eu me formei, o Diego já queria, né, que eu fizesse a FIV antes da formatura. E na minha formatura, desse lá o sinal, avisasse, fizesse surpresa lá. Mas daí a minha médica disse, não, vai ser muita expectativa em cima de ti. e final e do tu vai ficar ano, nervosa. Então, eu com a maior tranquilidade, pós-formatura, me preparei e aconteceu, sabe? Hoje eu vejo que se não aconteceu nesse momento, você não vai deixar de ter tempo amanhã, no mês que vem, no outro mês. E se existe um bloqueio em relação à FIV também, né? Em relação à inseminação, vai trabalhando esse processo, porque os médicos estão aí com uma ciência para nos ajudar. Eu Exato. sou a prova disso. Quem diria que o embrião da minha filha, que hoje está com 1 ano e 9 meses, iria se tornar, era um grãozinho, iria se tornar muito doido, né? um bebê lindo. Entende? E eu consegui pelo valor social em uma clínica com a indicação da Vanessa, que conseguiu natural, mas eu tenho certeza que Mas eu fui na clínica, né? Sim. Já tava com 9 anos e alguns estava meses de preparada tentativa. para vender o carro. Tava preparada. Até porque, né, não é fácil, né? Mas a gente foi, né? Porque a gente tinha colocado um prazo, né? Nós tínhamos conversado, tinha colocado um prazo que se não acontecesse, nós iríamos partir para uma segunda opção, porque já estava quase uma década e a gente sabe que quanto mais tempo nós mulheres, pior é. Nosso corpo, né? Trabalha de forma diferente, né? E nós chegamos na clínica, levei todos os exames, passamos pro processo, só precisava assinar e pagar. Só Sim. isso. Então, assim, eu cheguei a conhecer como que seria, né? Quais são as duas Sim. possibilidades que nós teríamos para estar gerando pela clínica, né? E realmente, nessa clínica, não sei nem se a gente pode falar o nome, né? Eu acho que é melhor. Enfim, quem quiser saber o nome Entre em dessa clínica, contato entre em com a contato com a gente pelo Instagram ou no YouTube, tá? Que nós passamos a informação. É uma clínica aqui em Porto Alegre. Dá a indicação, assim, sem falar o nome, só pra quem só diz onde é. Ela é de Porto Alegre, ali, mais localizada perto do Iguatemi. Mas existem várias clínicas hoje, Sim. tá crescendo muito. O diferencial deles do é valor que eles social, têm né? uma clínica que é a matriz e o berço da clínica que pensou nos casais com um valor social. Então, isso foi totalmente o diferencial para nós, porque a gente tinha ido em uma outra clínica e não tinha Não dado era, né? continuidade. A gente só fez os exames e os exames, né? A gente precisa de um investimento, Exato. mas a gente sabe que um sonho, ele não tem valor. E pra te ver, eu fiquei sabendo dessa clínica. Na época eu não tinha plano de saúde, eu fui no posto perto da minha casa, em 2013, e a médica, como já estava fazendo 1 ano, eu estava retornando com ela ali, ela me passou o nome num papelzinho, gente. Num papelzinho, eu guardei esse papelzinho. E ela me passou, olha, se demorar muito e você fazer exame, procura essa clínica aqui que ela tem um valor bem legal. E isso, imagina, em 2013, você fez a tua FIV em Eu fiz 2023.
E eles continuam, Sim. né? Então, pra te ver como é que até a falta de informação sobre esse Exato. assunto, porque essa clínica faz isso há muitos anos. Uhum. Muitos anos. Sim. Né? E, enfim, tem casais que, imagina, é valor de casa para fazer FIV, né? A gente sabe que é um custo elevado e essa sim. clínica pode ajudar de certa forma porque é um custo menor pro tratamento. É né? um custo menor e a gente precisa sentar, conversar e dizer, não, vamos colocar no papel. Exato. Dá pra fazer em 12 vezes? Dá pra... Como é que a gente conversa? Só que o problema da gente estar bloqueando isso e achar que não vai acontecer e colocar uma pena em nós mesmos é que a gente começa a falar assim, então, demorou 5, 6, 7, 8, já tô no 9º ano, já tô no 10º ano. Não é pra acontecer. Entende? Uhum. Só que as possibilidades de acontecerem são muito maior do que as possibilidades de não acontecer. E a gente vai esperando contra a esperança de uma certa forma. E não se cuidando também, Exatamente. enfim, nem da cabeça, nem do corpo para que isso aconteça. E aí a gente cria esse bloqueio e não percebe. Então a gente foi lá. A gente encarou e disse: não, precisamos fazer isso. Os exames, as injeções, porque eu tenho. Tu tem uma ainda, né? Tu tem uma injeção guardada, não tem? Tu Eu comentou? tenho várias tem, né? lá, eu tenho uma foto. Eu tenho fobia em injeção, gente. Assim, ó. E aí eu falei, não. E o Diego, quando a gente não tinha consulta, quando não ia na clínica, ele que fazia as injeções em mim. Eu lembro que ele falou pra mim que ele não, que era torturante fazer. Era pra ele, bem era muito torturante. ruim. Então, assim, mas assim, a gente pagou um preço. Isso é pagar um preço por algo que o tempo vai passar de qualquer forma. Exatamente. Como que esse tempo vai passar? Eu planejando, eu me organizando, eu fazendo terapia, eu entendendo que as minhas armas que eu ergui pra tentar me defender de sentir o meu emocional, eu preciso baixar a guarda, eu preciso ser vulnerável nesse momento. E isso é um momento da gente se preparar antes da gestação pra, conforme a gestação acontecer e depois dessa criança nascer, como que a gente vai receber isso? Porque tem todo o desafio da maternidade. Exato. A gestação é uma fase muito pequena de eu tudo isso. sofri. É aquela coisa, né? O que te conto, o que não te conto, né? E, enfim, Exato. e às vezes só passando, né? No meu pós foi muito complicado. Não o meu pós-parto, mas a questão do bebê, né? Da questão da saúde da criança, Exato. né? O meu filho teve muitos problemas de saúde, então isso também não é falado, né? Tipo, o teu pós, né? Tu tá trabalhando com até engravidar. E depois, como é que vai ser? Realmente tem que ter um planejamento, um prévio, pelo menos, né? Futuro, imaginando como será. Com certeza. Para que você também não digo nem se frustrar, mas porque tu também não passa tanta dificuldade, né? Sim, e ninguém te ensina a ser tentante. Não. Ninguém mostra, poucas pessoas falam. Exatamente, até porque é um assunto que as pessoas realmente não falam. Né? A porcentagem, no meu núcleo de amizade na época que eu estava tentando, eu comecei a falar depois da pandemia, assim, falar abertamente mesmo. Depois que uma guria, uma amiga minha, veio falar pra mim como é que eu me sentia por eu não conseguir engravidar, porque ela também não estava conseguindo há muito tempo e eu não sabia. Então, assim, aí eu vi assim, opa, a pessoa tá tentando o mesmo tempo que eu, já também fazia mais de 9 anos, e eu não sabia. Entendeu? Por quê? Porque não é falado, né? Exato. Tu tá ali com a pessoa, tu convive com a pessoa, mas nem tudo as pessoas falam. E como isso faz realmente diferença, ou ter realmente uma terapia, ou você ter uma amizade para você poder falar abertamente sobre esse assunto, tanto, enfim, né? Chorar, gritar, enfim, o que for. Porque realmente, a gente está trabalhando com o sentimento de ser mãe, mas também nós somos mulheres, os hormônios ficam tudo, é uma mistura. Muita é responsabilidade. muita coisa, né? É muita coisa, porque literalmente é cabeça e corpo, né? Exato. Uma das coisas que me ajudou, né? Como eu não fazia terapia, né? Eu não fui para esse lado. Eu tinha as amigas para conversar, algumas amigas que me acompanharam nesse processo, mas eu fui estudar. Eu pensei assim, opa, eu preciso, de alguma forma, desopilar. Fui pra academia, fui fazer faculdade, me formei. O Estevão estava com 6 meses, né? Eu engravidei estando na faculdade. E como isso me fez bem? Porque me tirou... Eu ainda tinha esse objetivo, óbvio, mas ele me levou a pensar em outras coisas, em outras formas, enfim, a viver de outra forma. Porque você se prende e se você não pensar dessa forma de... Não, eu tenho que fazer algo por mim, você adoece mais rápido ainda. Porque aí todo mês, né? Todo negativo, tu adoece mais. Tu te torna amargurada. Sim.
amargura. Nossa, Ela é verdade. contamina, ela Falou. contamina a casa. E assim, tu disse, eu fui buscar por mim, mas tu foi buscar pelo teu filho também. Sim. Porque uma mãe totalmente estável e querendo estudar, querendo trabalhar, esse estudo que tu trouxe vai impactar a vida dele futuramente, já está Com impactando certeza. agora na infância. Então é isso, o exercício físico, eu sempre falo para os meus pacientes, o exercício físico, a alimentação, isso é em todos os sentidos, todos. E como a questão do exercício, né? Falando no que eu vivi, né? Eu era completamente sedentária, né? Eu queria, né? Procurava agitação, mas eu não me cuidava. Essa era a real. E como fazer exercício, eu mudei, né? Literalmente, a minha cabeça, né? Bom, os hormônios, né? Se regularam, né? Então, da forma que eu andava, né? Cabisbaixa, enfim, pode-se dizer até depressiva, eu mudei, porque eu vi que aquilo ali estava me dando energia, né? Aquilo que estava o exercício físico, a questão hormonal de você estabelecer o seu corpo, a cabeça voa junto, né? Sim. Então, eu consegui viver isso, né, e vivenciar isso no processo, né, nos últimos anos no qual eu engravidei do Estevão, né? Eu e ele, né? Nós dois fomos para academia, nós dois começamos a nos alimentar melhor, dormir melhor, porque foi ali entre a pandemia que aí fotografia ninguém podia fazer, né? Os eventos tudo cancelado. Então, a gente era que nem morcego, né? A gente dormia de dia e trabalhava de noite. Então a gente começou a ter nosso relógio começou a trabalhar normal, né? Dormir na hora certinha e tal. Então isso tudo conta, né? O que Uhum. come, enfim, é uma junção, né? Sim, e é mente, corpo e espírito. Tudo precisa estar Interligado. interligado. E quando a mente está num lugar, o corpo Nossa. está em outro lugar. Então a gente tá. E o espírito já tá ali, meu Deus do céu, tá ansioso e não vai acontecer. E tudo isso precisa estar alinhado. E Verdade. como a gente alinha isso? Pensando, parando e pensando. A gente demorou alguns anos para fazer isso, né? Mas eu sempre gostei de exercício físico. Tu sempre Então, gostou, verdade. Tu sempre. sempre tava ali. Tu parava, daqui a pouco tu voltava, tu parava, tu Exato. voltava. Eu tô nessa, Então, amiga, ainda paro, volto. então é isso, sabe? Não desistir desse processo, mas entender, eu preciso estar com o meu corpo bem, com a minha mente tranquila, né? Nós temos altos e baixos, mas isso não define quem nós somos, enquanto a gente procurar estar estável nesse processo. Muitos julgamentos vão vir, muitas perguntas vão vir, muita comparação vai Nossa. vir, e a gente entende que isso é uma responsabilidade do casal. É uma escolha do casal. Como vocês querem? Aonde vocês querem? E abrir para quem realmente vocês confiam. Sim, é real. Muito real. E até hoje, casais, amigos nossos que estão casados, já estão pensando, vêm nos procurar perguntando, tá, e como é que é? Como é que foi? O que que vocês fizeram? Como é que... E assim, o Maicon, a gente vai ter um podcast dedicado aos maridos juntos, mas vou dar um adendo sobre o Maicon, ele demorou um pouco para a ficha dele cair, sabe? Porque exatamente, ele pensou, não, vai acontecer. Tipo, acontece, né? Tipo, nós somos casados, né? E foi passando, e ele não conseguiu perceber o quanto aquilo estava me adoecendo. Não, o entendimento dele demorou um pouquinho para associar isso, como eu estava sofrendo nesse processo, e ele se alertar do que realmente estava acontecendo. Porque até dentro de casa, como no início você não. É para acontecer. Então eu pelo menos, a gente não se falava muito sobre isso no início. A gente foi falado sobre, né, a questão de engravidar depois de anos que começou, pá, realmente temos que correr atrás, temos que fazer alguma coisa, o que, que precisa ser feito, né? Vamos fazer. Então até isso da questão da união do casal, como tu falou, e assim, porque assim, a mulher não engravida sozinha, não, digo assim, né, o casal, a família que quer ter o filho, que tá nesse processo de tentante, é dois, é uma via de mão dupla, né? Precisa dos dois para fazer e pensar como vai gerir gerir o emocional da família, porque muitos casamentos também terminam por conta disso, né? Muitos casamentos, ali a família tá tentando, e aí tem pressão aqui, às vezes o marido tá pressionando, às vezes a família, e acaba, porque assim, opa, não tô conseguindo, então tchau. Né? Infelizmente isso acontece, tem pessoas que não conseguem gerir, né, a emoção dessa forma, e muitas famílias acabam se destituindo, né?
por conta dessa espera também e da forma que está sendo levada, né? Em relação a isso, da parte de vocês era mais o teu lado que precisava Sim. de tratamento. Da nossa parte, né, tinha várias coisas que eu já tinha tratado, que eu já tinha feito exames. E o Diego precisava fazer um tratamento mais a fundo. E assim, eu percebi uma baixa autoestima dele, assim, em determinados momentos. Entende? O homem costuma guardar mais, assim como Sim. deu o baque no Maicon, ele poderia estar guardando, ele poderia estar falando pra ele mesmo, Sim. pra não trazer pra ti e a gente colocar como casal isso, como parceiros, não é culpa de um, é culpa do outro, mas como parceiros realmente. E a gente vai trazer isso no nosso próximo episódio, aonde a gente vai abrir um pouco mais da relação de casais tentantes. Sim, contar um pouco de como foi a história até chegar no ponto que chegou, né? Sentimentos, enfim. Essa questão do casal, ela mexe muito e nós vamos trazer no nosso próximo episódio só sobre isso, sobre o casal, sobre as nossas experiências de casal e o que a gente pode auxiliar vocês nesse processo, onde cada um tem que fazer a sua parte, mas só os dois juntos que conseguem deslanchar e ter a tão sonhada gestação. Isso aí. Obrigada por terem ficado com a gente. Nos vemos no próximo episódio. Curta e nos siga no Instagram e no YouTube, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.